E se os Estados Unidos falassem oficialmente que de agora em diante eles consideram o Brasil um país desenvolvido? O que você acharia dessa decisão deles? Bom ou ruim? Talvez a gente ache que ser considerado desenvolvido seja algo bom, mas só que na visão dos chineses, estrategicamente essa declaração dos Estados Unidos é algo muito ruim. Isso porque na corrida do ouro, na busca da nova ordem econômica mundial, os Estados Unidos cederam à pressão e admitiram oficialmente que a China não é um país em desenvolvimento, e sim um país já desenvolvido. E os políticos americanos já aprovaram um projeto de lei para tentar retirar a China do estatuto de país em desenvolvimento. E todo o trâmite já foi feito e a decisão só precisa apenas de um único aval do Senado para então ser colocada em prática. E depois de ser colocada em prática, os americanos poderão começar a tentar convencer os outros países do mundo de que a China já é um país desenvolvido. Entretanto, a China não está gostando nada disso e, segundo os chineses, eles ainda não estão no patamar de serem considerados um país já desenvolvido, principalmente por conta de dois fatores: o IDH e o PIB per capita. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que foi criado pelas Nações Unidas, em um grande resumo, ele avalia a situação das pessoas através de 3 pilares: renda gerada, nível de educação e longevidade da população. E dessa forma, países que possuem IDH mais próximo de 1 são, digamos que, melhores para se viver, dito que os níveis daqueles 3 pontos que nós falamos anteriormente são mais elevados. Agora, por outro lado, os países que possuem IDH mais próximo de 0 são os piores de se viver, dito que eles possuem aqueles itens que nós falamos anteriormente menos desenvolvidos. E lembrando que os números de IDH não consideram as desigualdades sociais, dito que um país ele pode ter um IDH muito alto, porém de forma artificial, dito que esse número de IDH pode ser levado para cima simplesmente por conta de uma pequena elite que vive muito bem dentro do país. Mas agora, quando nós falamos do PIB per capita, ele é basicamente uma avaliação que é feita através da média da riqueza que uma pessoa gera em um certo período, servindo também como uma média para descobrir o padrão de vida da população. Mas o fato é que a China possui um PIB muito grande, PIB esse que faz eles serem a segunda maior economia do mundo. Entretanto, quando nós falamos de PIB per capita, então os números começam a cair bastante, e eles realmente não possuem números per capita de países de primeiro mundo. E isso se dá principalmente por conta das áreas rurais da China, onde cerca de 64% da população ainda é pobre. Ou seja, o cidadão médio lá da China é muito mais pobre do que o cidadão médio lá dos Estados Unidos. E nós podemos dizer que um dos fatores disso também é o fato da população da China ser até 4 vezes maior do que a população americana. E são essas as principais alegações dos chineses para tentarem evitarem assim serem listados como um país já desenvolvido. E inclusive eles falam que esse movimento dos Estados Unidos não passa de uma estratégia para tentar sufocar o desenvolvimento chinês. Mas uma pergunta que não quer calar: o porquê que eles acham isso e por que de fato a China não quer de maneira nenhuma ser considerada um país já desenvolvido? A real é que, nas condições atuais, estrategicamente para a China, ser considerado um país ainda em desenvolvimento é extremamente bom, dito que os países que são listados pelo mundo como em desenvolvimento possuem diversas vantagens, como por exemplo o acesso e assistências de financiamento, onde grandes organizações internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional possuem programas específicos que são voltados para países em desenvolvimento, a fim de apoiar o crescimento econômico e social deles. Só que além disso, existem também benefícios comerciais com acordos que são fechados com vantagens tarifárias e preferenciais para países em desenvolvimento, que ainda recebe atenção especial de todos os programas de cooperação internacional, que abrangem áreas como a educação, a saúde e a infraestrutura, sem contar as oportunidades de investimento, dito que um país que é listado como em desenvolvimento é mais suscetível a atrair investimentos estrangeiros, dito que países que são vistos como emergentes possuem um maior potencial de crescimento econômico. Mas lembrando que o fato de um país receber essas vantagens ao ser considerado um país em desenvolvimento, isso não irá garantir 100% com que aquele país cresça de fato, dito que isso vai depender das ações do governo vigente do país. Entretanto, todos aqueles que recebem essas vantagens
possuem meio que um empurrãozinho para poder se desenvolver. E o fato é que, mesmo sendo a segunda maior economia do mundo, a China, ao ser considerada um país ainda em desenvolvimento, passa a receber os mesmos auxílios que países muito menores do que eles, como por exemplo a gente aqui do Brasil, recebe. Só que o medo dos chineses realmente começa quando os americanos entraram na jogada, dizendo que vão tentar convencer o mundo de que a China não deve receber esses auxílios e que eles devem sim serem considerados um país já desenvolvido. Mas só que a dor de cabeça da China é que um país que já é considerado desenvolvido não pode receber todos aqueles benefícios que nós falamos anteriormente. E com isso, o crescimento acelerado da China pode sofrer uma desaceleração, algo que os Estados Unidos mais deseja. Afinal, como você já sabe, e segundo as previsões e estudos de vários especialistas, é de se esperar que a economia da China se torne maior do que a dos Estados Unidos em um período de no máximo 10 anos. Mas só que, segundo Donald Trump, os chineses estão trapaceando para possuírem uma grande economia e mesmo assim estarem usando benefícios econômicos de países de pequena economia, que ainda estão em desenvolvimento. Mas só que no meio de tudo isso, todos os países do mundo ficaram meio que em uma encruzilhada sobre o fato da China continuar sendo considerado um país ainda em desenvolvimento ou não. Dito que tanto os argumentos dos Estados Unidos para tirarem eles de lá, quanto os argumentos dos chineses para continuarem lá são válidos. Ou seja, olhando de maneira mais fria, uma economia do tamanho da China não poderia ser considerada uma economia em desenvolvimento, dito que a economia deles já é maior do que a maioria dos países que já são considerados desenvolvidos. Entretanto, por outro lado, os argumentos dos chineses também fazem sentido quando eles apresentam o IDH e o PIB per capita da população deles, que é extremamente gigante e possui em sua maioria qualidade de vida semelhante à de países em desenvolvimento. Mas só que, e você? O que você acha disso tudo? Os argumentos da China e dos Estados Unidos foram colocados à mesa e qual é o seu veredito sobre tudo isso? A China deve ou não deve continuar sendo listada como um país em desenvolvimento? Deixa a sua opinião aqui abaixo, ela é muito importante, e já aproveita e já se inscreve no canal, porque aqui você vai ver sempre conteúdos que estejam relacionados a dinheiro. Tudo que esteja relacionado a dinheiro você vai encontrar aqui nesse canal. Então, se falou de economia, se falou de economia global, qualquer coisa que envolva dinheiro, você vai ver aqui. Então já se inscreve e se junte a essa causa, porque juntos você já sabe, você é uma pessoa diferenciada, mente pensante, você já sabe que juntos nós seremos ricos. E eu sou Felipe Henrique, se cuida e até a próxima.